10, trinchando, saber. Fala pessoal, tudo belezeira? Sou o Marcos Rosélio do seu canal Destrinchando Saber e vou apresentar essa série de vídeos para tentar arrancar o trauma que é a geometria na sua vida. Afinal, se você veio para aqui é porque você não anda se entendendo muito bem com ela não. E para te reconciliar com a geometria, pretendo te apresentar a geometria da forma mais interessante possível. Vou iniciar essa série de vídeos com um assunto que é fundamental para começar a resolver qualquer problema de geometria: conversões de unidades e ângulos. Esse vídeo vai se dividir em conversão de unidade de comprimento, de área, de volume e conversão de ângulos. Então vamos começar com conversão de unidades de comprimento. Vamos lá. O Sistema Internacional de Unidades, ou para os mais chegados SI, adota um metro como unidade de comprimento. E além da unidade, o SI define também alguns prefixos, esses em verde que vocês estão vendo aí. Alguns dos mais comuns usados são o quilo, que corresponde a 1000. No nosso caso, o quilo é empregado ao metro, quilômetro, usado para longas distâncias. O quilo também costuma ser empregado na unidade grama, o famoso quilograma que vocês estão acostumados lá na física. Outro prefixo importante também é o dec, que corresponde a 1/10. Vocês podem afirmar, importante só se for para você. Nunca vi isso na minha vida. Acontece que, para volumes, a unidade decímetro é muito importante, mas no dia a dia ela aparece mascarada com outro nome. Vou manter o suspense aqui, mais para não bagunçar tudo e mudar a ordem das coisas. Mais para frente vou mostrar que é mais comum do que vocês imaginam. Os prefixos centi, 1/100, e mille, 1/1000, também são muito comuns, normalmente usados para medirmos objetos do nosso dia a dia. Expressando os prefixos em notação indicial, fica da seguinte forma os prefixos. Mas e aí? Cadê a conversão que não estou vendo? Calma, aí vai um exemplo. Vamos dar uma olhada nesses 0,1 metros. Vou reescrever essa medida de forma um pouco diferente, ou seja, multiplicar por 1, pois sabemos que multiplicar por 1 não altera nada no valor. Ué, tá maluco? Pra que acrescentar esse negócio entre parênteses aí? Multiplicar por 100 e dividir por 100 pra quê? Vai acompanhando o raciocínio para ver que tem utilidade. Tá vendo esses 1/10 ao quadrado? Opa, não é que a gente tinha visto que equivale ao prefixo cent? Ajeitando cada pedaço no seu devido lugar, temos o tal prefixo cent aparecendo. E 0,1 vezes 100 que viram 10. Tá aí então, 10 centímetros. Pode parecer um pouco trabalhoso escrever dessa forma, mas com o costume, dá para fazer isso de cabeça, tranquilo. Vamos tentar, ó. Observe o 0,1 metros. Eu preciso de 1/100 para virar centímetro. Então, vou multiplicar 100 por 1/100. Afinal, eu não quero alterar o valor da minha medida. Somente quero reescrever de forma diferente, com outra unidade. Multiplicando 100 pelo valor a ser convertido, temos os 10, resultado da conversão. E 1/100 é o prefixo da nova unidade. Para treinar mais um pouco, então, vamos converter esses 10 centímetros em milímetros para ver no que dá. Tenho inicialmente que reescrever o prefixo cent na forma de fração e fazer o mesmo processo de multiplicar por 1 novamente, para que nada se altere. Temos então 10 vezes 1/10 entre parênteses. Adotei esses valores porque preciso de 1/10 a terceira, como resultado do produto das frações, pois quero que apareça o prefixo mille. Separando as partes, temos finalmente o tão aguardado 1/10 a terceira. Multiplicando 10 vezes 10, temos o resultado da conversão. E como podemos ver acima, o nosso 1/10 a terceira equivale ao prefixo mille. Temos que 10 centímetros equivalem a 100 milímetros. Só lembrando que mesmo que não seja nada relativo à unidade metro, esse mesmo procedimento para modificar os prefixos pode ser feito sem receio nenhum para qualquer grandeza física. Agora que estamos craques em conversões lineares, vamos expandir a ideia para conversões de unidades de área. Mas primeiro, vamos entender melhor o que seria uma unidade de área. Lhes apresento aqui 1 metro quadrado. É como o nome sugere, 1 metro quadrado é a área na superfície ocupada por um quadrado de 1 metro por 1 metro. Agora, como pode ser visto na figura, ao multiplicarmos 3 metros por 1 metro, temos 3 metros quadrados, que é exatamente o número de quadrados unitários que essa região no espaço ocupa. Esses 3 metros quadrados são repetidos conforme o número de vezes que o comprimento unitário da base se repete. Então, se a coluna se repetir 2 vezes, teremos 6 metros quadrados, e assim sucessivamente. Por essa razão, multiplicamos a base pela altura para definir a área de um retângulo, pois nesse caso, o valor da base, como o próprio nome diz, refere-se ao número de vezes que o conjunto de três quadrados se multiplicam. Mas agora,
Se quisermos definir essa área em vermelho, também é válida a mesma ideia, porém agora temos uma medida fracionada desse quadrado unitário. Na figura, temos um quadrado de 1,5 m por 1,5 m, o que resulta em 2,25 metros quadrados. Vamos contar para conferir se tem 2,25 quadrados de fato, ou seja, 2 quadrados unitários mais 1/4 de um quadrado unitário. Como visto na figura, a área em vermelho foi subdividida em quadrados menores, de meio metro, para facilitar a contagem. Temos um quadrado menor, de meio metro por meio metro, o que resulta em uma área de 0,25 metros quadrados. De fato, se observarmos, temos um quadrado de 1/4 de unidade de área. Agora, se levarmos em conta 4 quadradinhos desse, temos a nossa unidade de área, 1 metro quadrado. Contando mais 4 quadrados externos, a unidade de área, temos mais 1 metro quadrado. Por fim, o pedaço que falta corresponde a 1/4 do quadrado unitário. Portanto, a soma resulta em 2,25 metros quadrados, conforme o previsto. Vamos para um exemplo prático, então. Vamos converter esses 100 centímetros quadrados em metros quadrados. Uma coisa que pode gerar confusão ao convertermos unidades com potência maior que 1 é o fato de acharmos que, no caso, a potência ao quadrado é somente referente à unidade. Porém, não podemos nos esquecer que o prefixo também está incluso no expoente. Ou seja, antes de qualquer conversão, devemos considerar o cente também elevado ao quadrado. Pela regra de potenciação, devemos elevar ao quadrado tudo que está na base. Ou seja, 1 fica 1 mesmo, 10 ao quadrado multiplica os expoentes, 10 elevado a 2 vezes 2, e a unidade. O resultado fica como vocês estão vendo aí. Por fim, temos o valor convertido, que é 0,01 metros quadrados. Agora vamos comparar com o valor inicial. Vamos tentar entender o real significado desses valores. Se levarmos em conta que ambos os valores representam a mesma área, e está representado como o quadrado preto na figura, notamos que, caso a gente queira expressar esta área na unidade metros quadrados, representado pelo quadrado vermelho da figura, vemos que, de fato, a região pintada de preto representa mesmo 1/100º da unidade de área, ou 0,01 metros quadrados. Agora, caso a gente queira representar esta área em centímetros quadrados, uma unidade desta área corresponde a este grão de areia quadradinho aí. Notamos que esse pequeno quadrado tem ambas as suas dimensões 10 vezes menor que o quadrado em preto. Portanto, de fato, a região preta possui 100 quadradinhos de 1 centímetro quadrado de área. Tendo isso em mente, vamos tentar converter de cabeça. Se eu quero converter de centímetro para metros, sabemos que envolve um fator de diferença de 100 entre os prefixos. Como é de 100 o fator, devemos elevar esse fator ao quadrado, pois estamos tratando de unidades de área. Portanto, a diferença entre o valor original e o valor convertido é de 10.000. Agora, com a figura em mente, se a área unitária de 1 centímetro quadrado é bem menor que 1 metro quadrado, sabemos que para converter 100 centímetros quadrados para metro quadrado, devemos dividir, pois a área em preto é várias vezes 1 centímetro quadrado, porém, uma fração de 1 metro quadrado. A ideia de tudo que foi dito aqui é válida também para unidades de comprimento, que já vimos, e também para unidades de volume, no qual veremos a seguir. Conversão de unidades de volume. Da mesma forma que foi feito para unidades de área, em que 1 metro quadrado corresponde à área de um quadrado de 1 metro por 1 metro, 1 metro cúbico corresponde ao volume ocupado por um cubo de 1 por 1 por 1 metro, conforme o cubinho que vocês estão vendo aí. Caso uma das dimensões seja dobrada, teremos 2 cubos, e assim sucessivamente. Temos, portanto, 3 metros cúbicos. Se multiplicarmos pela outra dimensão, teremos o número de vezes que se multiplica esse conjunto de cubos. Temos agora, na figura, 9 metros cúbicos. E ainda, se multiplicarmos pela outra dimensão, temos agora 18 metros cúbicos. E, finalmente, 27 metros cúbicos. Para exemplificar, converteremos 1 metro cúbico em decímetros cúbicos. Agora sim! Dentro de instantes, vamos acabar com aquele suspense lá do começo do vídeo e entender por que é tão comum no nosso dia a dia a unidade de decímetros cúbicos. Como necessitamos de 1/10 como prefixo da unidade, para transformar em decímetros cúbicos necessitamos multiplicar por 1000 e dividir por 10 a terceira. Pois, por regra de potenciação,
podemos incluir na mesma base a razão 1 sobre 10. Finalmente, temos que 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos, mais conhecido como 1000 litros. Aí sim, já ouvi falar nessa unidade. Então, se 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro, um cubo de 1 por 1 por 1 decímetro, ou 10 por 10 por 10 centímetros, equivale a 1 litro. E ainda uma caixa de 1 metro cúbico tem 1000 litros, conforme vimos nessa conversão aí. Agora, finalmente, você pode conferir se a caixinha de leite da sua casa tem de fato 1 litro. De curiosidade, medi a minha aqui de casa e ela tem 6,3 centímetros por 9,3 centímetros por 17,5 centímetros, ou 0,63 por 0,93 por 1,75 decímetros, que é 1,025 decímetros cúbicos, ou 1,025 litros. Essas são as medidas externas. Então espera-se que o volume de leite seja menor que isso, e próximo de 1 litro. Afinal, é claro que nenhuma marca de leite vai dar leite de graça, nem que fosse esses 25 ml a mais da conta acima. Vamos falar um pouco agora sobre conversão de ângulos. Vamos inicialmente ver a definição do que é de fato um grau. Para se definir um grau, inicialmente, convencionou-se dividir a circunferência em 360 partes e considerar uma parte dessa divisão, formando-se o pequeno arco com extremidade 1 e extremidade 2 da figura. A abertura entre as retas definidas pela origem até a extremidade 1 e origem até a extremidade 2 foi definido como sendo 1 grau. Para definirmos um radiano, o arco a ser considerado já não é função de uma divisão da circunferência, mas sim do comprimento de um raio meio que entortado sobre a circunferência. Porém, o ângulo das duas retas corresponde a uma abertura de 57,3 graus, ou seja, 15,92% de uma volta completa. No nosso dia a dia, sempre trabalhamos com partes inteiras de uma circunferência, como 90 graus para definir cantos retos, 60 para definirmos a terça parte de uma semicircunferência, ou 45 graus para dividir a semicircunferência em 4 partes. Como expressamos normalmente em frações inteiras da semicircunferência, para expressarmos em radianos, sabe-se que são necessários 3 arcos, como o da figura, mais 14% aproximadamente, para completarmos o comprimento de uma semicircunferência. E a abertura entre as retas, que corresponde à metade da circunferência, é 3,14 radianos, que é o mesmo que 180 graus. Portanto, sempre que quisermos representar partes inteiras da circunferência em radianos, temos a necessidade de utilizar a constante 3,14. E por ser muito comum, damos um nome especial a essa constante, constante π. Agora vamos fazer uma brincadeira aqui para vocês fixarem que os 3,14 radianos referem-se à semicircunferência. Vamos considerar primeiramente um triângulo equilátero. Para quem não conhece, um triângulo equilátero é o triângulo que tem 3 lados iguais e, por consequência, 3 ângulos iguais, e todos com 60 graus. Se temos 2 lados iguais e iguais ao raio e um ângulo de 60 graus, sabemos que a consequência disso é ter todos os 3 lados iguais e os 3 ângulos iguais. Não precisa apavorar. Essas definições e regras veremos mais para frente. Para completar a semicircunferência, temos mais 2 triângulos, pois tem 60 graus cada e assim completa 180 graus. Agora, se levarmos em conta o comprimento em destaque, sabemos que pela definição de triângulo equilátero tem um raio de comprimento. Porém, se entortarmos para acomodar a circunferência, o ângulo de 60 graus deverá ser algo um pouco menor. Ou seja, conforme dito, a abertura que corresponde a 57,3 graus é de 1 radiano. Repetindo o processo, temos 2 radianos, que é 57,3 graus vezes 2, e 3 radianos, que é 57,3 graus vezes 3. Mas podemos notar que faltou um pedacinho da circunferência ainda, e esse pequeno arco tem o comprimento de 0,14 raios, e a abertura entre as retas é 0,14 radianos. Temos que a soma do ângulo é 1 radiano, mais 1 radiano, mais 1 radiano, mais 0,14 radianos, ou seja, 3,14 radianos, que convencionou se chamar de π radianos. Agora, vamos ver se esses conceitos são claros em mente. Vamos converter 30 graus em radianos. Conforme foi evidenciado, 1 grau corresponde a π radianos dividido por 180 partes, ou a abertura correspondente à semicircunferência dividido por 180. Temos que 30 graus é 30π por 180. E por fim, π sobre 6 radianos. Para ficar mais claro, vamos comparar com os 30 graus do início. Temos que 30 graus é justamente 180 graus dividido em 6 partes. Da mesma forma, a mesma abertura em radianos é π radiano dividido em 6 partes. Agora, fazendo o caminho contrário,
Vamos converter π sobre 3 radianos em graus. Sabemos que π radianos é igual a 180 graus. E, portanto, π sobre 3 radianos é igual a 60 graus. Então ficamos assim. Espero que tenha gostado, e se gostou, não esquece de deixar seu like para fortalecer o canal e poder continuar com essa série de vídeos. Aproveite para se inscrever e recomendar para todos os seus amigos. Então espero vocês no próximo vídeo, se Deus e vocês quiserem, deixando seus likes. Até breve!